Boa noite, Helena. Boa noite, Cláudio. Como estás tu hoje? Eu estou bem, e tu? Eu também estou bem dentro do possível, não é? Mas não vamos falar do assunto porque não queremos situar acontecimentos políticos, sociais no tempo, porque estes nossos episódios vão muito para além do tempo, sim, e do E do espaço. espaço. Porque Exato. este é um local estranho e maravilhoso onde nós bailamos com os nossos pensamentos, dizemos parvoíces, ahm, e uma vez que somos amadores, e sim, porque tive-me a ouvir a mim mesma aqui há pouco tempo, nos episódios antigos, e eu a pensar, epá, eu às vezes dou calinadas gramaticais a falar. Pronto, isto foi assim um momento um bocadinho lynchiano, porque eu, como pessoa que estudou humanidades, eu pensava que as palavras me saíam assim mais direitinhas, mas é pá, aquele momento mais coloquial, então às vezes noto que os meus plurais e as minhas coisas e os meus singulares se trocam todos. Mas olha, que feliz porque me estou a divertir tanto a fazer isto. Mas eu acho que isso também é normal, ou seja, acho que sendo realmente amadores como nós somos, é normal que nós demos calinadas. E depois não é só por causa de sermos amadores, é que isto na realidade, e para todos vocês que nos estão a ouvir, nós ficamos tão entusiasmados e tão excitados com as coisas que queremos falar que as próprias palavras se atropelam umas às outras. Por isso eu acho que esse momento lynchiano é uma coisa muito positiva. Parece-me que é uma coisa Sim. realmente positiva e interessante. Eu, infelizmente, esta semana estou a zeros com os meus momentos lynchianos com tanto Oh. trabalho, tanta coisa para fazer que eu, de momentos, nem tempo tenho para ter os meus momentos lynchianos. Mas pronto. Embora o trabalho em si, quando é em excesso, não é? Entra aquela ambivalência de que bom, tenho trabalho, isto dá motivação, ainda mais tu que adoras aquilo que fazes, mas quando é demasiado, depois bolas, eu só quero um Descansar. tempo para Exato. descansar, mas estás a zero, já vou partar. Outra coisa lynchiana, Então porque diz-me. não tem a ver com trabalho, tem a ver com trabalho porque foi no contexto de uma viagem de trabalho, não é? Uhum. E eu fui para fora do país e houve um dia que me foi possível sair um bocadinho mais cedo, porque no dia anterior, lá está, trabalhei até mais tarde e esse dia estava um sol lindíssimo e então eu fui fazer um passeio a pé. E eis que entro numa igreja, eu não me estou a recordar o nome, mas era uma igreja assim numa zona muito frequentada por universitários e, e que pretende ser assim bastante atrativa para os jovens. Uma Hum. igreja que me pareceu católica, Ok. pareceu-me. Só que quando sai, depois olho outra vez para a porta e vejo o símbolo do Tinder lá, Aí, mas ó. com as cores um bocadinho diferentes. Então o que é que a igreja está a fazer? Faz match com Jesus Cristo. Não, não é para angariar nem monges, nem freiras, nem padres, nem o que se pareça, mas era mesmo daquilo que eu percebi, porque eu usei também o tradutor para tentar perceber o que é que estava lá escrito. Uhum. Um, Eles estavam a convidar jovens que tivessem entre os 18 e os 30 anos para irem lá para potenciar encontros românticos entre eles. Só que a igreja Ó. não é conhecida por ser, ao longo da sua história, sexualmente positiva, não é? Portanto, havia lá Encontros românticos palavreado, não é encontros sexuais. exatamente, portanto, havia um palavreado a dizer que era vamos recuperar a pureza. Ah, acho muito bem. Sim. Mas isso é por causa É, dos pós que vieram do continente africano que eles querem limpar a pureza. Porque agora está tudo cheio de pó, está tudo sujo. Certeza, só pode. sim, é um fenómeno sempre que a primavera surge, não é? Estes Exato. pós aqui no ar. Bem, no outro tempo era antrax. Ai, não, mas isto era Que já há horror! imenso tempo. Mas acho que há uma teoria da conspiração. Pai, não me estou a lembrar o nome. Acho que até a Lana Del Rey utilizou tem um nome no seu álbum que é assim, um nome assim químico sobre os campos. Acho que a tradução mais ou menos à letra é isso. Pronto, eu não sou fã da Lana Del Rey, não desgosto, mas não sou fã, não me considero fã, por isso não sei assim os nomes dos álbuns de cor, peço desculpa a quem Também é. não. Mas sim,
Chemtrails, acho que é isso, Chemtrails. Mas, Over the Fields, acho que é esse o nome. mas a E igreja tinha muita gente lá à porta a fazer fila para isso? Ou... não, porque eu não entrei nessa altura. Mas a Ah, cena dos pós, da pureza que estavas a dizer, isso dos chemtrails, há uma teoria da conspiração que é para deixar as pessoas doentes ou inférteis, para regular a, lá. sei lá, a produção de bebés, porque já há muita gente no mundo, portanto, se calhar aí não iríamos por aí, não sei, Exato, porque a igreja gosta de bebés, não é? Mas exato. Não, sob o criancinhas, santo não é bebés. matrimónio. Ups. Pois, isso aí já é outras questões, assim, Exato, de índole mais criminal, de exato. facto. Ai, ai, ai. Mas pronto. Então, mas Olha, diz-me. o que é que achaste, assim, à partida deste episódio 8 que se chama A Última Noite? O que é que eu achei à partida? Vi-lhe algumas relações com o primeiro episódio. Sinto que há Ok, coisas que fecham quase um ciclo num movimento inverso. Ou seja, como é que eu explico isto? A maneira como o primeiro episódio termina e a maneira como o primeiro episódio começa dá uma sensação que tem uma analogia com a maneira como como o último episódio, ou o episódio 8 que é o último episódio desta temporada, temos que dizer, mas que a maneira como ele começa dá uma sensação que é uma analogia ao primeiro episódio como ele acaba, e a maneira como ele acaba dá uma sensação que é uma analogia ao primeiro episódio como ele começa, fechando assim quase ok, um círculo. Mas sim. à medida que vamos falando, acho que vai ser mais fácil entender isto que eu achei. Isto em termos muito gerais foi o que achei. Acho que há algumas coisas que são um bocadinho mirambolescas neste episódio Eu e adoro essa mesmo. palavra que tu inventaste, eh, mirabolante, com recambulesca, é lindo. Exato, mirambolescas. Eu gosto de mirambolescas. E na realidade, há coisas que eu acho que são levadas ao excesso da falsa emoção. Ok. Mas já lá vamos. E tu, o que é que achaste? Isto em termos gerais foi o que eu achei. Bem, enquanto eu te estava a ouvir, eu pensei, eu não tenho mais absolutamente nada a acrescentar, porque tu fizeste um raciocínio sobre o episódio se ligar com o primeiro e que depois o final do episódio faz lembrar o final do primeiro. Ahm, digamos que quando há uns anos atrás eu vi a terceira temporada, di- ahm, digamos que o símbolo do infinito que tu fizeste, assim um Hum? bocadinho por palavras, ou que pelo menos me Sim, criou sim. essa imagem na cabeça, veio muito ao de cima. Portanto, eu fiquei, meu Deus, o Cláudio foi geneticamente criado para entender David Lynch. Ou não, uma Ou não? vez que este episódio foi realizado e dirigido pelo Frost. Sim, mas pronto, há sempre a coautoria, não é? Claro, exato, obviamente que sim. E não é uma coisa que é gratuita só de um ou só do outro. Então, Sim. começamos a nossa análise, não? Começamos sim. Então, entrarei em modo narradora. Exato. Bem, nos dois últimos episódios, não só aqui do Twin Peaks, mas também do nosso podcast, foi referido que começámos com uma paisagem lunar. E hoje nós começamos com uma que é solar, com direito a barulho do oceano, palmeiras, praia, só que é artificial. Isto porque estamos em casa do Dr. Jacobi e esta é a escolha de papel de parede. Irias ter um papel de parede assim, Cláudio? Mesmo Não. quando estás constipado em casa num Não. dia de verão? Não. Não, também Não. não. Não é a minha cena. Também não é a minha. Mas é uma A do escolha bastante Jacobi. arrojada e interessante. Exato. E partimos imediatamente de onde o episódio acabou, quando a Donna e o James entram na casa do Dr. Jacobi para ir ver se há mais cassetes com gravações feitas pela Laura Palmer. Eles primeiro encontram uma coleção de sombrinhas de cocktails dentro de uma caixa. Ficamos a saber que o Dr. Jacobi esteve no Havaí, mais precisamente no hotel
Kahala Hilton em julho de 1969 e guardou a sombrinha da sua bebida que provavelmente estava a saborear enquanto via a missão Apollo 11 a chegar à Lua e os momentos icónicos dos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Uhum. Já comparámos em outros episódios o Twin Peaks ao filme The Shining. E parece-me que estamos aqui numa referência indireta ao mesmo. Se calhar os ouvintes estão a pensar, então, mas isto não tem aqui nenhuma referência à cultura nativa americana, como é que é possível? A questão é que uma das teorias da conspiração que alguns fãs do Stanley Kubrick, o realizador do The Shining, o que eles dizem é que o filme também pode ser uma mensagem codificada a dizer que a missão Apollo 11 para a Lua não aconteceu e que foi tudo um embuste cinematográfico. Há uma Essa teoria não é referência. só do Kubrick, dos fãs do Kubrick. Essa teoria existe há aos anos de que não é a primeira viagem à Lua, mas é quando Neil Uhum, Armstrong passeia, entre aspas, na Lua, ou quando é o uhum. primeiro passo, que é uma coisa que foi gravada num estúdio de Hollywood e que só muitos anos depois é que isso teria efetivamente acontecido. Sim. Acho que até há pessoas que dizem: como é que é possível que ele esteja tão espirituoso a dizer aquela frase, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, enquanto um gajo qualquer iria ficar: Uau, estou na lua, pá! Pronto, enfim. Mas eu acho graça também porque há uma outra sombrinha em que ele diz que num bar ele viu pela primeira vez uma mulher chamada Mimsy a 9 de agosto de 1974. Nós não conseguimos encontrar referências sobre quem poderia ser a Mimsy, mas vimos que esta data é da resignação do presidente Nixon após o escândalo Watergate. Uhum. Se calhar isto é uma mensagem aos fãs de Kubrick que acreditam nessa teoria da conspiração. Ou seja, se o Dr. Lawrence Jacobi é um melhorengo e mesmo assim num bar no seu querido Havaí no final dos anos 60 comemorou a chegada da humanidade à Lua e esteve-se pouco lixando para o Watergate depois, anos mais tarde, é porque esse mesmo avanço da ciência de facto aconteceu. Uhum. E pronto, e de certa forma diz assim aos fãs: olhem fofos, se quiserem pesquisar sobre conspirações, que pesquisem, mas é sobre a data da resignação do Nixon. Pois, não sei, se calhar estou a rebuscar demasiado, mas não sei porque parece que encaixa. Ou então sou Pode eu ser, aqui a fazer, pode ser. Pode a ser. ter um momento de ego, não sei. A dona lá se lembra que a gravação pode estar dentro de um coco pendurado na palmeira, com base no que ouviu na cassete que a Maddie lhes entregou e que estava escondida num pilar oco da cama da Laura, como vimos nos episódios Uhum. anteriores. E então lá no coco, na casa do Jacoby, encontra não só uma nova cassete, como também o fio da Laura Palmer. E depois passamos para o. Antes disso, é Uhum, exatamente aqui que eu digo que a maneira como ele começa me faz a analogia de como termina o primeiro. Porque, se bem nos recordamos, no primeiro, o primeiro episódio termina com o Jacoby a ir agarrar no colar que a Donna e que o James tinham enterrado e uhum, ele a tomar uma pina colada com o fundo do Havaí por trás, enquanto chora, aham, e enquanto ouve a cassete da Laura Palmer. Ou seja, a maneira bem visto. como o episódio termina é a maneira como este episódio começa. E eu pensei, ui. Porque assim que eu vi aquele papel de parede, eu percebi logo, isto vai ser igual. Então deu-me, inclusive, a sensação que aquele coco que ele tinha na mão podia ser a analogia, mesmo com este coco que agora escondia a cassete que estava desaparecida da Laura. Mas continuando, Uau, sim, tens razão mesmo. porque foi no primeiro estas Nós coisas, não foi? passamos, como? Foi no primeiro, não foi? Ou estou a fazer Foi, confusão com o segundo? Não, foi no primeiro. foi no primeiro, sim. Pois. Pronto, nós passamos depois a ver o Dr. Jacoby se aproximar com um ar cético da Maddie. Se bem nos lembramos,
no final do episódio passado, ele estava ali com a respiração ofegante, parecia que lhe ia dar uma coisinha má, mas aqui neste preciso momento ele está apenas defensivo. E a média está no coreto à espera dele, conforme tinha combinado. Mas depois, quando o Dr. Jacobi vê o rosto da Maddie e a semelhança de ambas e como ela está disfarçada para se parecer com a Laura Palmer, ele emociona-se tanto que se ajoelha e aparece de repente um indivíduo vestido de preto e encapuzado que o ataca por trás, impedindo-o de se aproximar da Maddie, batendo-lhe repetidas vezes. Portanto, já sabemos quem era a pessoa, que havia de facto uma terceira pessoa no episódio passado, que estava a ver tudo o que se estava a passar antes daqui os três amigos entrarem na casa do Jacoby e depois ali o Bobby olhar para eles. E com tudo o que está a acontecer, parece que o Dr. Jacoby depois tem um ataque de coração, depois é deixado no chão agarrado ao peito. Como a Eu não Maddie. percebi que ele tinha, eu não percebi que ele estava a ter um problema no coração. Eu achava que ele só estava a levar porrada do vulto e que cada vez que Uhum. levava uma porrada ele sofria mais. E eu pensei, mas ele morreu com a porrada que levou, mas ele não está a deitar sangue. Mas o que é que aconteceu? Então pronto, nesta parte fiquei um Ah, bocadinho confuso. pois eu se calhar saltei um bocadinho a dizer que ele tem um ataque de coração. Não, Mas não. sim. Mas olha, o que aconteceu é que ele não acabou, ele e a Maddie acabaram por não se encontrar, nem conversar. Tanto que a Maddie depois acaba por ir para casa da dona na moto do James. Não sei como é que as duas couberam lá, mas pronto. Não, ela vai de Ah, carro. Ela ai, entra. vai de carro. Ah, Sim, pois sim, sim. é, Ou seja, cabeça a depois o minha. James, enquanto isso acontece, o James e a Donna chegam de mota, mas eu acho que a Donna agarra no carro e leva Pois a, é. a outra de carro, a Sim, é Maddie. verdade. Sim, aliás, até a média aparece brevemente no Diário Secreto de Laura Palmer e a Uhum. média até é um bocadinho mais velha que a Laura. Ah, Portanto, mais uma razão para ela já ter um carro e ser mais independente, provavelmente. ok. Sim, embora lá nos Estados Unidos e como o extrato social da Laura e da família da Laura parece ser mais classe média alta, eles já aos 16, 17 já devem ter um carro, muitas Uhum. vezes. Bom, e é lá em casa da dona que eles ouvem a última cassete da Laura Palmer, que parece datar do dia em que ela morreu. Imaginamos isso, pois ela diz que estamos numa quinta-feira, dia 23. Embora não diga o mês, a Laura Palmer efetivamente morreu a dia 23 de fevereiro. E a Laura está com uma voz entre o chorosa e o desesperada. Ela diz que está farta de James, que o acha demasiado doce e burro. E ela depois fala mais sobre o homem misterioso que tinha referido nas suas cassetes. Ela disse que se lhe dissesse o nome, o Dr. Lawrence Jacobi estaria em apuros e passaria à história. Ela diz que por duas vezes esse homem tentou matá-la. Depois adota um tom de voz de mulher fatal que soa muito artificial e produzido, quase como o da Marilyn Monroe quando ela está em personagem, e acrescenta que, como o próprio Dr. Lawrence Jacobi o sabe, ela excitou-se e veio-se com a situação. Ela disse mesmo, I sure got off on it, quando houve essa tentativa de assassinato. Vá. E Uhum. depois o tom de voz muda de novo para o amargo e quase choroso e faz a pergunta retórica de se o Dr. Jacobi não acha o sexo estranho. E diz que esse homem misterioso consegue gatilhar o seu fogo, soletrando a palavra fogo. E que esse fogo é como o Corvette vermelho. Aqui já sabemos que o homem misterioso é o Leo Johnson. Afinal, Uhum. como no anúncio que ele pôs na revista Flash World, ele afinal faz com que as senhoras se venham sempre primeiro, não é? Exato. Aparentemente. Pode ser um esterco, mas pelo menos é um bocadinho mais talentoso para alguma coisa do que parece. Pelo menos para a Laura, porque isto Exato. cada Cada opinião. uma com o seu. Exato. A gravação termina com a Laura a dizer que a mãe dela está a chegar com leite e bolachas, acentuando toda a dualidade da sua pessoa. Neste momento, o Dr. Hayward aparece e diz à sua filha Donna que tem uma urgência no hospital. Qual será? Vai ajudar alguém a dar à luz? Vai fazer uma autópsia?
Não Eu também sabemos. pensei, eu também pensei nisso. Qual é que é desta vez? Vai fazer. Eu ainda pensei se ele ia fazer alguma coisa de veterinário ou isso outra vez, uma cena do género. Sim, vai analisar a alpista do Aldon. Exato. E depois a Donna abraça o James, que parece estar a ser construtivo e ao mesmo tempo a recalcar emocionalmente o que acabou de ouvir. Talvez esta tenha sido uma forma de ele se libertar das suas projeções sobre a Laura Palmer. O grupo, mesmo assim, continua algo confuso sobre o resultado da investigação. O James acha que o Jacoby não a matou, mas a Donna questiona como é que ele conseguiu obter o colar da Laura. Bem, acho que podemos mudar um bocadinho de linha narrativa porque isto teve tantas mudanças de cena, então Exato. vamos aqui continuar a ver o que é que se passou com o Ed Hurley e o Dale Cooper no famoso casino bordel One Night Jack. Aqui vemos que o Cooper ainda está a jogar blackjack e o Jacques Renault ainda é o seu croupier. O Jacques pensa que vai ganhar, mas o Cooper afinal ganha, dizendo que a sua mãezinha sempre disse que ele nasceu sortudo. Apesar desse comentário de menino de escola, fiquei naturalmente do lado do Cooper, pois com aquilo que já sabemos do Jacques Renault, ele é uma personagem tão asquerosa que não faz mal que o Cooper venha com os seus ares de guru das energias do universo. Entretanto, chega uma rapariga lindíssima ao pé do Cooper, uma das meninas do casino, e ela vem segredar-lhe algo com um ar muito insinuante. Uh, Parece que ela está a oferecer os seus serviços, e ela está também vestida de dama de copas. E no tarot, essa carta significa suavidade, ternura, amor e idealismo. O Cooper não fica indiferente aos seus encantos pela sua reação, dizendo apenas, talvez mais tarde. Obrigada por perguntares. Pela linguagem corporal, achei que ele tratou a rapariga com bastante sedução e respeito, propositadamente ignorando a sua profissão e tratando-a como se fosse uma mulher atraente que não lhe é indiferente e que essa mesma mulher lhe tivesse proposto uma aventura. Mais ou Mas, menos. ok, Porque o Cooper dá-lhe uma das fichas que ele ganha no Blackjack. aí eu não reparei nesse detalhe. Ele Ai, mete-lhe uma ficha nas mãos. Tanto que é depois disso que ele mete a outra ficha à frente do Jacques Renault. ok, isto é quase como. Uau, eu adoro os teus olhos. Ok, isto Acho eu, pelo soa menos eu estranho tive e essa creepy sensação, da mas eu minha parte. Soa um bocado estranho da minha parte dizer isso, Cláudio. Mas o teu olho clínico é porque se calhar é como se ele tivesse a fazer uma espécie de repetição ao espelho do que aconteceu à Laura Palmer. exato, por isso é que eu digo que. Mas se calhar ele não deu, e isto passou-se só na minha cabeça, mas eu dei-me mesmo a sensação que ele deu. Ou seja, fazendo essa relação não só com a profissão, como ao mesmo tempo tudo aquilo que acontece a seguir. E Mas, ela segura na mão, ele segura na mão dela de uma forma muito prolongada. exato, porque eu acho que é aí que ele lhe dá a ficha. E Sim, depois dessa cena é quando então quando ele entrega a outra ficha ao Jacques Renault. sim. E além disso, o que tu dizes faz todo o sentido, porque a cena em si, ela a segredar ao ouvido de Cooper, faz lembrar o sonho que o Cooper teve. Quando a Exato, Laura se aproxima dele e lhe diz um segredo. E ele pensa, já sei quem é que matou a Laura Palmer. Portanto, a exatamente. tua teoria de que o Cooper é que matou a Laura Palmer não é mesmo de todo. ah, b- Descabida. não, não. E para além de ser revolucionária, porque epá, até Exato. este visionamento eu era uma fã do Cooper. Só Depois que vou ter toda a gente agora atrás de mim porque estou a dizer que o Cooper que matou a Laura Palmer. Lindo. nunca se sabe. E depois, sim, vira-se, como tu disseste, vira-se para o Jack e entrega a tal ficha mordida, que faz parte do arquivo das provas relacionadas com a investigação da Laura Palmer. Epá, Cooper, não se pode quebrar a cadeia de custódia da recolha de prova. Não se pode, Cooper. Ai, Oh, ai. oh, ele pode tudo. Ele é o mestre e senhor do universo. Ah, pois. Pois, assim o parece. Mas ele fez isso também com um objetivo, que foi o de Claro. arranjar, o de sustentar vá, a identidade fictícia de que ele é amigo do Leo Johnson perante o Jack. Noutra sala, a Madame do Bordel, a Blackie, está a ver uma interação
ver a interação nos monitores de câmara de vigilância enquanto lança cartas de tarot. A interação do Cooper e do Jack. O lançamento que ela está a fazer é a Cruz Celta. Isto não é, a meu entender, a despropósito no contexto da série. Este tipo de lançamento caracteriza-se por uma parte em que há efetivamente um padrão de cruz nas cartas e ao lado uma espécie de pilar desenhado pelas cartas. Ou seja, quatro cartas assim umas em cima das outras, arranjadas dessa forma, umas em cima das outras. E parece que está a unir um símbolo cristão, sim, a cruz, que é um símbolo do conflito humano, com um símbolo celta, um pilar ou um megalito, que é o símbolo do impulso espiritual que catalisa a evolução. E eis que Audrey surge na sala vestida e preparada para atender o seu primeiro cliente. Isto é algo perturbador, porque ela não está lá para se prostituir, não é? E a Black informa de que o dono do One Eye Jacks vai aparecer e que gosta de passar tempo com as novas moças, mas não diz o nome do dono. Eu fiquei em Audrey, pânico. infelizmente, Eu vai fiquei. mais tarde descobrir quem é, da pior maneira. Pronto, porque eu acho que já todos nós sabemos, porque já falámos disso ao longo de vários episódios e eu entrei em pânico quando percebi isso. Porque ela diz mesmo que o dono gosta de experimentar as novas raparigas. E eu Uhum, pensei, sim. o que é que irá acontecer? Depois ainda pensei que pudesse aparecer o tio ou alguma coisa para ser ainda mais awkward, mas vamos ver o que é que acontece na realidade. Sim. Depois a Black pede à Audrey para escolher uma carta do baralho e ela seleciona propositadamente a Damadores. Como vimos no episódio passado, no tarot, a Damadores significa poder financeiro, mas com energia, que é costume ser atribuída ao feminino, que é a de estabilidade e segurança. A Black olha para ela como quem entende o que a Audrey quer dizer. Se calhar mais focada no poder financeiro, não é? Da troca comercial e de serviços. Vemos de seguida que o Ed Hurley, depois de ter perdido na roleta russa, foi ter com o Deputy Hawk à carrinha e lá ficam os dois a ouvir as conversas que decorrem dentro do casino. O Cooper está a tomar uns copos com o Jacques Renault para obter informação e criar caos entre os traficantes. Cooper tenta implantar-lhe a ideia de que o Leo manipulou a ele e ao irmão, que os rapazes da Casa do Livro capturaram há uns episódios atrás com droga e que foi esse irmão que o levou precisamente, que os levaram precisamente ao Jacques. E o Jacques nega também a saber de questões de tráfico de droga. Depois o Cooper refere a ficha de póquer que lhe deu e que tem o conhecimento da noite especial que o Jacques e o Leon passaram dentro da sua cabana. Depois, de forma quase assustadora, imita a ave a chamar por Laura. Cooper depois finge ser a pessoa que ajuda a financiar a operação de tráfico de droga, assim como o estilo de vida com a Laura, que já sabemos ser viciada em cocaína, e também o estilo de vida com a Ronette, porque afinal de contas, esses Está com as duas. indivíduos, sim, atraem essas miúdas novas, têm que utilizar algum tipo de atrativo, não sei qual, mas aqui no caso da Laura, penso que é também o acesso a drogas. Depois, ele convence Leo para passar a fronteira, ou seja, estão no One Eye Jacks, que é no Canadá, mas para passar a fronteira para fazer um trabalho. E sim, pelo menos para eles, penso eu, que é para o poder prender por tráfico de droga nesse momento. Depois, à lei de curiosidade, Cooper pergunta como é que a ficha de póquer ficou lascada, afirmando que o Leo lhe contou tudo sobre a noite deles na cabana, já com a Laura e a Ronette. Depois segue das cenas mais nojentas que já vi, e que não é preciso muito para ser nojento. O ator que faz de Jack está com o que parece ser baba no canto da boca e descreve que a culpa foi do pássaro, que repetia imensas vezes o nome da Laura, como se estivesse apaixonado. O Leo deixa o Walt sair da gaiola, que vai pousar no ombro da Laura. Refere que a Laura estava amarrada e que era algo de que ela gostava. Então o pássaro começa a dar bicadas no ombro, enquanto o Leo está em cima da Laura a fazer alguma coisa. Bem, quer-me parecer que é um cenário meio sadomasoquista, enquanto a Laura grita por causa do pássaro. É nesta altura da descrição que o Jacques Renault está a fazer que a câmara faz uma aproximação pornográfica da boca dele
enquanto ele explica que o Leo pega na ficha de póquer, põe na boca da Laura e diz: morde a bala, querida, e depois ri jocosamente. O Cooper, que parecia tão seguro de si e das suas expressões faciais, não consegue conter um ar de repulsa. O que é que sentiste nesta cena, Cláudio? O que é que eu achei desta cena? Então, esta cena foi toda assim um bocado confusa para mim. Concordo contigo, que acho que foi uma cena assim um bocado repulsiva, especialmente a parte em que há aquela aproximação, como tu dizes, quase pornográfica à boca do Jacques Renault. Mas, ao mesmo tempo, a cena revela-nos algumas coisas que nós já calculávamos, mas que aqui sabemos e temos informações novas. Ou seja, percebemos que a Laura gosta deste tipo de jogo um bocado, se calhar até sadomasoquista, como tu tinhas dito, e isso explica a conversa que ela teve com o Dr. Jacobi quando ela diz que o homem misterioso já a tinha tentado matar, mas que ela tinha tirado prazer com isso. Exato. Uh, Percebemos a razão por qual o pássaro estava sempre a dizer o nome da Laura e que na realidade, segundo o Jacques Renault, é porque o pássaro tinha quase um amor real pela Laura e estava sempre a dizer o nome dela, não era porque alguém o tivesse repetido, era mesmo uma reação do próprio pássaro. E esse próprio pássaro e o facto de ele ter sido solto pelo Leo Johnson nessa noite explica-nos outra coisa, o porquê das bicadas de pássaro na, no corpo da Laura, que na Sim. realidade houve uma altura que ainda se pensou que pudesse ter sido algum ataque ou alguma coisa em particular, mas na realidade acaba por ser uma coisa quase consentida. Apesar de Uhum. Laura Fez não dar parte o. do jogo, não é? Exatamente. Estás a perceber? Ou seja, não é um elemento externo, é um elemento que na realidade aconteceu naturalmente e era um animal com quem a Laura até tinha uma familiaridade. Então isto aqui é Uhum. um bocado confuso, porque na realidade envolve o crime da morte da Laura ainda numa situação mais estranha. Porque se a Laura estava habituada a este tipo de jogos, se eles estavam habituados a ter este tipo de relacionamento com ela, Uhum. porquê matá-la? Porque é que ela aparece Exato. morta? Porque é que eles a Exatamente. matam? Ou porque é que alguém a mata? Não faz sentido, pelo menos para mim, à medida que ele vai descrevendo a situação, porque ele nunca, apesar de ser uma situação um bocado, ou uma cena um bocado nojenta, ele Uhum. nunca fala da Laura de uma maneira diminuta ou de uma maneira em que eles se aproveitassem dela. Ele fala dela como um jogo que eles todos tinham para ter prazer e para ter relações. Pronto. Sim. No sentido lado. Pelo menos Ah, foi esta vez. mas há aqui uma questão perversa que é a idade da Laura. E Certo, certo, mas eu não estou a para desculpar. uma jovem sim, 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 eu percebi. Ou Para uma seja, jovem de 17 anos chegar a, sim, descobrir-se tanto a este ponto, não é? O que é que ela terá passado antes? Não digo necessariamente por trauma, mas se calhar teve experiências demasiado fortes e demasiado adultas para a idade certo. dela para chegar a um ponto, uma pessoa que aparentemente tem tudo, não é? Mas lá está, as aparências iludem. Um, Certo, para chegar a um ponto que está por livre vontade na casa, na cabana do Jacques Renault, num cenário que poderá ser arriscado para si, mas que consente. mas que é um cenário repetitivo, porque não Uhum. é, isso não aconteceu unicamente dessa vez. Tanto que, Pois inclusive, a não, Gate Renault diz que foi a Laura que convenceu a Ronette a fazer o anúncio para a revista. Ah, exatamente. ou seja, há aqui todo um conjunto de coisas que mostram que este tipo de comportamento da Laura, independentemente dela ser, obviamente, menor e de ser errado, mas era uma coisa que era repetitiva e era uma coisa que era consentida pela Laura. E Uhum. aqui, por isso é que eu digo que esta cena me provocou alguma estranheza, porque me levou realmente a questionar de nenhum dos dois matou a Laura. Pelo menos para mim, neste Sim, momento, ficou assim, que é, nenhum dos dois matou a Laura porque não lhe via um motivo para isso acontecer. E nenhum sim, destes dois homens são homens misteriosos para a Laura. Pelo contrário, são homens com quem ela já teve relações antes, com quem ela já teve este tipo de comportamentos antes, e não é um mistério para ela. Por isso,
aquele homem misterioso que ela fala no início não podem ser nenhum destes dois. Então, para mim, a cena aqui ajuda-me a esclarecer de que nenhum destes dois matou a Laura. Eu acho que tenho que fazer aqui um pequeno parênteses, e falar de duas coisas. Primeiro, a psique da Laura. No livro O Diário Secreto de Laura Palmer, nós temos acesso a mais informações do porquê dela ser assim e todo o mecanismo psicológico dela, e é fascinante. Depois temos que conversar os dois, sobre o podermos fazer ou não um episódio especial sobre esse livro e se é execuível e Uhum. como será. Um, e também há outra coisa que tu disseste e que foi que eu achei bastante na MUS, que é ah, qual seria o interesse deles? Ela é jovem, bonita, que horror dizer isto, mas um piteuzinho, bonita, experiente, o que é que seja, e parece estar a gostar, e ao mesmo tempo eles são asquerosos e idiotas, mas eles não são totalmente burros, não é? Hão de perceber que ela tem questões emocionais bastante fortes que a levam a estar confortável com este tipo de situação, e aquilo é, Ouro sobre azul tiram para eles. vantagem, assim, ouro sobre azul, sim. Ah, Portanto, há toda uma situação perversa que cada parte poderá tirar ganhos perversos, embora seja aqui a Laura que acabe por ser mais erudida, seja com drogas, seja com experiências que ela aparentemente gosta, mas que se calhar a fazem sentir confusa, que ela não consegue processar, como já vimos na cassete, emocionalmente o que é que se passa, não é? Porque Uhum. acho que pessoas que possam ter fetiches, não quer dizer que sejam pessoas pouco saudáveis mentalmente, Pelo mas con- não creio que o sejam, porque aliás acho que é de conhecimento comum que se fala muito de consensualidade, segurança e que toda a gente esteja a divertir, não é? O E que seja fetichismo bom não para tem toda a gente. problema nenhum. A questão é exatamente isso que estás a dizer. Desde que seja tudo consentido e tudo, E as não há pessoas grande se questão de sintam fetichismo. seguras e não Claro. haja relações de poder no sentido, não no sentido fetichista, mas no sentido de uma pessoa obviamente fragilizada, seja por razões de saúde mental, seja por razões de idade, que é o caso da Laura. Uhum. Mas pronto, acho que me divaguei um bocadinho, mas o ponto aqui era a questão dela, sim, ser ouro sobre azul para eles, tal como a Marilyn Monroe era ouro sobre azul Claro. para Hollywood, para, para os homens com quem ela estava, porque também era conhecimento de que a Marilyn era uma mulher bastante inteligente e ambiciosa e que utilizava os seus recursos, mas também não era uma mulher, perdão, também era uma mulher que tinha algum desequilíbrio e que precisava de bastante amparo e que Não o teve. não o teve, e que essa necessidade a levou a estar em cenas, em situações com o próprio Frank Sinatra. Aliás, isso são rumores bastante fortes. Pessoalmente acredito, não sei se é verdade, lá está, mas acredito que isso aconteceu. Há indícios disso ter acontecido, como falámos no primeiro episódio de Bones, no Fun Facts. Um, e não me admira que essa cena da cabana poderá ter sido uma referência. O Leo Johnson e o Jacques Renault também poderão ser umas emanações dos irmãos Kennedy, embora uma versão mais sleazy, não sei. Bem, depois de termos este encontro com o Jacques Renault e na lógica de homens que são bons partidos e se recomendam, não é? Aparece o Lee Johnson, de surpresa na casa, na sua própria casa, porque ele estava desaparecido, enquanto a Shelley estava a lavar o cabelo no lava-loiça. Eu penso que Mas isto era porquê por no causa, lava-louça? pois, se calhar por causa da casa dele estar em obras. Ok, pronto. Eu pensei, mas porquê no lava-louças? Sim. O Leo acaba por raptar a Shelley e levá-la para a serração.
amordaça e amarra e coloca um contador que faz lembrar uma bomba ao pé dela, que está em contagem decrescente, não é? Diz à Shelley que nesse espaço de tempo irá matar o seu amante Bobby Briggs e para ela pensar no que fez, pois ela partiu-lhe o coração. Isto é típico de pessoas desequilibradas e más referirem assim as emoções como se não como se não fosse nada ou como se fosse tudo. Aqui neste caso é como se fosse tudo e fosse verdade e serem totalmente incoerentes. O Bobby Briggs mais tarde aparece na casa da Shelley e Leo Johnson, que depois foi para lá e que estava escondido atrás da porta. Porta. Yeah. E, e sim, ele está lá à espera com um machado e o objetivo era matar Bobby. Portanto, começa a bater-lhe e quando está prestes a assassiná-lo, uma mão mágica prime o gatilho de fora da casa dele e incapacita o Leo para grande alívio do Bobby. Essa mão é de Hank Jennings. Eu tive esperança que fosse o espírito do Aldo, tendo em conta que o Leo foi a mão mágica que matou a ave, mesmo do lado de fora da esquadra da polícia. O Bobby foi-se embora e Leo fica atordoado a lidar com os ferimentos enquanto vê uma cena do único programa de televisão que as personagens veem, que é a novela Invitation to Love, Convite ao Amor. Precisamente na cena em que o bandido em rede é alvejado. Eu só quero fazer uma questão, que é, tu dizes que ele fica a tratar dos seus, fica a lidar, não fica a tratar. Eu achei que o Leo, nesta cena, ele morre. Ou seja, eu acho que ele está com os seus ferimentos, mas eu acho que ele, a partir daqui, morreu para a série. Sentiste um esvaziar no olhar dele, não foi? Senti exatamente nessa parte, quando ele está a ver o Invitation to Love e vê o outro, porque nessa cena do Invitation to Love, o personagem olha, ele vai contra a parede e olha para a Uhum, direita, quase como se estivesse a olhar para o próprio Leo. E o Leo uhum. acaba por ficar no sofá, quase parece que a vida a desaparecer dele. Quase Morreu? que parece, Não morreu? Não sei. Mas eu dei uma quase que sensação. parece que a televisão o sugou, que ele foi ali para a personagem e ficou ali Exatamente. um, É, não é? foi. Olha, este episódio também foca na tua querida Eu sei. Nadine. Gostei do teu eu sei. E, e foca sobretudo no desespero que ela teve por não ter conseguido a patente para a sua invenção das cortinas silenciosas. Ela tem um vestido rosa de cetim ou seda, com manga de balão, e estende uma manta no chão. Ajoelha-se na manta, qual princesa prestes, não sei, a fazer um piquenique com o seu príncipe, só que ela está com um ar melancólico e vemos que termina de escrever sobre o seu colo a carta de suicídio e prepara uma grande quantidade de comprimidos ao pé de si e diz apenas para o ar adeus. Isto enquanto toca uma melodia evocativa de desgostos de amor adolescentes em séries e filmes dos anos 80. Mas sabes que, por exemplo, o vestido dela, a mim, eu pensei, seria este o vestido que ela levou ao baile de finalistas com o Ed? Ai, tenho quase a certeza que sim. Pois eu achei que isto podia ter assim alguma relação com essa parte, porque ela vive sempre tão agarrada a essa parte também do passado e tudo, que eu pensei que poderia ter uma relação com isso. Uhum. E ela parece também uma fada ao mesmo tempo. Sim, sim. Uma fada meio pirata, ao mesmo, por causa da pala no olho. Mas Eu parece inicialmente eu achei mesmo. que ela fosse fazer alguma invocação de alguma coisa. Quando ela começou a deitar os comprimidos para dentro da taça, eu pensei, não, não, não. E sim, o Ed Hurley chega à casa e encontra e depois fica bastante perturbado e chama uma ambulância. Neste momento também se nota aquilo que a gente já falou sobre a base da relação tóxica deles e o motivo porque o Ed Hurley fica, para além de que, infelizmente, muitas pessoas vítimas de violência doméstica ou violência moral, ah, que também é violência doméstica, Era isso ou que eu ia pode dizer, é ser, sempre violência doméstica. sim. Ahm, Ali parece que esse peso se esvazia e fica só. Parece que volta um bocado ao início em que se vê um Ed que quer proteger uma pessoa que
pela qual ele tem consideração e que sabe que está fragilizada psicologicamente. Uhum. Eu achei isso. O que é que achaste? Sei que eu continuo a achar que o Ed gosta da Nandine, e eu acho que ele vê a fragilidade da sua pessoa. E eu acho que ele percebe que ele é vítima de violência, não por ela não gostar dele, mas por ela, na realidade, ser uma pessoa com problemas. Porque a Nadine é uma pessoa com problemas. Toda a Uhum, obsessão dela, ela tem claramente, ou calcula-se se calhar um síndrome um bocado obsessivo ou compulsivo. Ela tem todo um conjunto de problemas que eu acho que é isso que ele tenta salvaguardar e é por isso que ele também permite isso. Mas eu fiquei muito uhum, triste, não, porque neste episódio há todo aqui um conjunto de situações em que alguns dos personagens começam-se a revelar de outra maneira e outros começam a desaparecer. E eu fiquei muito preocupado que a Nadine e que, inclusive, o Leo desapareçam da série. o Harry Truman, isto mudando de cena, o Harry Truman e o Andy estão a fazer vigia na fronteira. Isto conforme o que eles ouviram o Cooper pedir ao Jacques Renault para fazer o serviço. E acho que o Deputy Hawk o chama pela rádio de polícia. Chama o Harry Truman para que faça reforços para apanhar Jacques Renault, o que acontece logo de seguida. Curiosamente, Harry Truman informa que ele está preso não por tráfico de droga, mas pela tentativa de homicídio de Ronette Pulaski e homicídio, efetivamente, de Laura Palmer. Eu acho um bocado mau não o prenderem por tráfico de droga também, não associar isso à lista de crimes dele. Mas se Portanto, calhar não ele com sei. os outros eles têm menos provas do que com os outros, ou acham que têm menos provas. Depois, e também há a questão da jurisdição, lá está. Exato. Sim. E na realidade, o que me fez mais confusão foi ninguém lhe ter lido os direitos. Lá mesmo Ah, nos anos é uma 90 já havia coisa, direitos. sim, os Miranda rights. É uma Exatamente. coisa muito, muito americana fazer isso. Exato, mas que ninguém fez. Pois é. Talvez seja porque o Lynch é um indivíduo, apesar de ser americaníssimo, ele tem um lado para a cena europeia, não sei. Pronto. Gosta sempre de sair um bocado desse lado, dessa coisa muito machona e de mostrar todos os símbolos americanos, talvez. E uma das formas em que ele demonstra o seu gosto pela Europa é porque muitas das mulheres, e mesmo depois, mais tarde, muitas das mulheres são parecidas à sua ex-namorada, a Isabella Rossellini. Ah! E mesmo depois. E na temporada 3 há uma cena bastante interessante com uma mulher também assim de cabelos curtos e lábios vermelhos. Há assim toda uma aura. Ele tem assim um gostinho pela Europa. O Jacques Renault tenta escapar e, e tira a arma a um polícia. E eis que Andy tem de repente os seus instintos a virem ao de cima, saca da sua arma e atinge o Jacques no braço. O Truman ficou visivelmente impressionado e o Andy reagia como se estivesse possuído por uma força de super-herói. Até falou com uma voz mais grossa. E quase que me parece que o que o Lynch estava a fazer era, não sei, não, por um lado não diz os Miranda Rights, mas por outro goza um bocadinho com a cena do super-herói que obedece à lei, que salva a situação. Sim, sim. Um, Na esquadra, o grupo que apanhou o Jacques Renault está a falar da façanha de Andy. A Lucy, por acaso, está a regar as flores e ouve. Depois vai para a cozinha da esquadra preparar café. E é aí que eles incentivam o Andy a ir falar com Lucy, que entra na cozinha e fecha a porta rolante. Ambos beijam-se e ele chama a Lucy pelo nome carinhoso de Punky e depois ela confessa-lhe que está grávida, o que explica o ar choroso dela. O Andy sai dali chocado. A Lucy volta para o seu posto de trabalho e recebe
uma chamada de Bobby que não se identifica e disfarça a voz. E o que o Bobby está a fazer é dar uma pista à polícia a dizer que o Leo Johnson disse ah, para a polícia investigar o James Hurley, e também faz a referência a um filme, que é o filme Easy Rider. Uhum. O Bobby diz que o James é um Easy Rider, o que pretende dar a entender que o James faz parte de um gangue. E mudamos de cena para o hospital, onde está Jacques Renault após ter sido baleado por Andy. O Cooper e o Truman estão a interrogá-lo sobre o que se passou na sua cabana na noite em que Laura Palmer morreu. Ele diz que ambas as raparigas já lá tinham estado antes e que as fotografias para a revista da Flash World, como estavas a dizer há bocado, já, foram lá tiradas e que foi ideia da Laura e que a mesma até convenceu a Ronette para fazer anúncios. E Exato. ficamos também a saber que o sangue, como é que o sangue dele foi parar à camisa de Leo Johnson e que foi devido a uma desavença entre os dois quando estavam bêbados, e que o próprio Jack diz que não se lembra bem do motivo. E essa desavença foi na noite em que Laura Palmer morreu. Como o Jack desmaiou, ou da luta, ou da bebedeira, o Leo foi-se embora da cabana com a Ronette e a Laura. Jack diz também não saber nada do vagão de comboio onde Laura foi encontrada. Perdão, não Onda foi onde a Ronette. Laura foi encontrada, exato, foi a Ronette, ou seja, ela veio de lá, estava ali na ponte. Mas estava lá indícios de que a Laura lá esteve. Uhum. É nesse ponto que acabamos por saber que o Dr. Jacoby foi encontrado e hospitalizado depois do ataque e que foi essa a urgência que o Dr. Hayward teve quando saiu da sua casa a correr, depois da Donna, o James e a Maddie terem ouvido a cassete da Laura. Ele e o Jacques Renault parecem até estar na mesma enfermaria, pois o Dr. Hayward encontra o Cooper e o Harry Truman logo a seguir a terem interrogado o seu prisioneiro magoado. Ele partilha com os polícias que o Jacob não dizia coisa com coisa e que recebeu, antes do ataque, uma chamada telefónica da Laura Palmer e que ia precisamente ter com ela quando o atacaram, tendo até tido tempo de a ver. Já na esquadra, o Cooper e o Harry Truman recebem o recado que a Lucy tem para eles sobre o James Hurley, sendo que até ela ajuda na investigação ao James ao reconhecer o barulho do relógio numa parte da cidade chamada Easter Park através do barulho de fundo da chamada. Eu não sei se isso era possível. Foi através de Ah, um relógio, acho que era através de um relógio, imagina, daqueles de cidade, que aquilo deve ter feito algum barulho, se calhar bater as horas ou isso, e ela pode ter pois, reconhecido. pois sim, sim, se calhar os telefones públicos nesse tempo também não eram assim tão fraquinhos, também poderiam Exato. apanhar barulho à volta, Sim, de sim. facto. Entretanto, o James aparece na esquadra a querer falar com o Harry Truman, talvez sobre o que andou a investigar. O Cooper intervém imediatamente e pede ao Truman para liderar a investigação sobre o autor da chamada em Easter Park e pede a James para o acompanhar para terem uma conversa. Imediatamente a seguir, o Leland Palmer, o pai da Laura, aparece esbaforido na esquadra a perguntar se é verdade que se prenderam o assassino da sua filha. O Truman esclarece que é para já um suspeito e pede para ele ir fazer companhia à sua mulher. Ele percebeu que o indivíduo poderá estar no Hospital Calhoun Memorial. Se bem me lembro, acho que ele ouviu até os polícias comentarem isso. Sim, 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 sim. Numa sala à parte, o James entrega à Cooper a cassete que encontrou nessa noite em casa de Dr. Jacoby e recebe a informação do paradeiro do psiquiatra, assim como que ele antes de ser atacado e acabar por ter um ataque de coração, chegou a ver a Laura. O Cooper parece perceber que James tem alguma coisa a ver com o que aconteceu ao médico, mas não avança. O Truman aparece na sala logo de seguida com um saco de plástico que é a cocaína que o Bobby Briggs implantou na moto de James. Portanto, o plano do Bobby e a chamadazinha telefónica que ele fez Funcionou. está a dar exato. Mais tarde, vemos que Leland Palmer foi de facto ao hospital
e dirigiu-se sem grandes problemas e burocracias à cama onde está Jacques Renault. Ele assassina-o usando uma almofada para o sufocar. Para além do mistério da facilidade burocrática em ir ver pacientes, como é que o Leland sabia quem era o Jacques Renault? Além disso, ele está com uma cara estranha de desespero quando o mata, como se sentisse que tal é errado e ao mesmo tempo tirasse algum prazer daquilo e não sei. Achei Há uma um. parte em que, inclusive, ele parece que vai começar a chorar naquelas crises psicóticas que ele de vez em quando tem, Uhum, mas de repente, porque alguém liga o alarme ou uma coisa, ele para e fica com uma cara, exatamente como tu estavas a dizer, assim um bocado prazerosa ao fazer aquilo. uhum, verdade. Verdade, tão estranho. Temos também aqui o avanço do enredo da serração e também mais informações sobre a possibilidade de Josie Packard não ser assim tão inocente. E temos logo essa confirmação quando ela dá uma mala com 90 mil dólares ao Hank Jennings. Uh, ele diz que, enquanto estava na prisão, esse dinheiro parecia imenso, mas agora já não tanto. Ele tenta convencer a Josie com um palavreado zen sobre a vida a ter anos contados, que ele diz que foi inspirado num livro que leu na prisão. Um livro Filosófico ah, oriental. oriental, exatamente. Diz que não sabe quando a sua vida irá terminar e que abriu mão de 18 meses da sua vida na prisão e faz cálculos conforme o tempo de vida que lhe poderia restar. Ficamos a perceber que ele está a ser assertivo quanto ao facto de ele saber que a Josie o pode matar, visto que ele parece saber demais quanto ao acidente de barco que vitimizou o marido de Josie, o Andrew Packard. E que o facto de ter acabado por ir para a prisão por um crime de homicídio involuntário num acidente rodoviário fazia parte de um acordo para não ser implicado num crime de proporções maiores, que é precisamente o do homicídio de Andrew Parker, encomendado pela sua querida, doce e frágil esposa Josie. Fui só eu que achei 18 meses pouco tempo para o homicídio, mesmo que involuntário. Não, também achei muito pouco tempo. Na E América e tudo, pareceu-me uma coisa pouco sim, realista. ou talvez não. E o que eu vou dizer é horrível, e claro que não é a minha opinião, mas a América trata os seus cidadãos que não têm tanto dinheiro como se não fossem nada. E neste caso era um homem sem abrigo, Ok, ah, talvez. alcoolizado, portanto, Ok, pode ter aí sido. aplica. É horrível, não é? Mas Sim, mas pronto, ok, claro. sim, Faz sentido que possa ter sido sim. isso. Ela não pretende, ela, a Josie, não pretende dar mais dinheiro a Hank pelo seu tempo. Ao que ele reforça a sua ameaça usando um ditado que aprendeu na prisão, de que quando se faz negócios desse tipo com alguém, as pessoas ficam ligadas para a vida, como num casamento. E com isto, ele pega num canivete e faz um corte no polegar da Josie e no seu, selando o pacto de sangue. Josie fica assustada e tem uma reação curiosa. De forma trêmula, usa o sangue para dar ainda mais cor aos seus lábios já pintados de vermelho. Mudamos de cena para a serração em que a Catherine está nos escritórios à procura de um dos livros de contabilidade. Consegui finalmente perceber dois princípios da contabilidade à pala de pesquisar para esta cena. Porque nós sempre tentámos dar a volta àquilo que explicamos como base naquilo que víamos. Aquilo que livros eram esses? Era a contabilidade efetiva, Sim. outra era aquilo que era declarado. Mas o que a Catherine estava mesmo à procura era do livro da razão. Em contabilidade há sempre dois livros: o livro diário, que registra as transações em ordem cronológica, e o livro da razão, que organiza as informações contabilísticas por cada conta que teve uma transação com a empresa. Portanto, não sei se um cliente tal tem essa transação, foi a minha interpretação. Tem uma transação, o que esse livro faz é agrupar naquele mês, ano ou semana, não sei, todas as, todas as transações alocadas àquele cliente. Faz assim
um capítulo por cliente. Foi o que Hum. percebeste também? Não, eu por acaso eu continuava a achar que era continuei a achar que era um livro realmente em que ela tinha alterado as contas ou para provar que ela tinha feito algum desvio de dinheiro, porque ela mostra-se tão preocupada que eu quando vejo a preocupação dela é haver nesses livros alguma justificação primeiro para ela poder se sentir salvaguardada da tentativa de homicídio que a Josie e o Orne estavam a tentar contra ela, com a cena da Uhum, assinatura daquele seguro de vida, e uhum, que esse livro tenha alguma, esteja lá explanado alguma coisa que possa ajudá-la a ter vantagem sobre os outros, sobre o outro, não sobre a Josie, uhum. mas sobre o outro. E nesse Ok. sentido de mudança, mas pronto. Eu não fui investigar sobre os livros, eu continuava a achar que era isto e pronto. E para mim isto continuava a fazer sentido. Agora Mas eu pronto, sou demasiado nerd. Eu tive que ir ver. tenho que ir ver agora essa parte dos livros para perceber isso bem. Sim, é que eu não percebo nada de contabilidade e eu pensei que pudesse ser relevante. Mas pronto, eu pus aqui como se fosse uma curiosidade Sim, sim, imensa, mas olha, sempre fica é isso, é uma ver-me. nota. Ahm, pronto, neste momento o seu marido Pete entra e faz de que não sabe do livro da razão. Depois de acusar o Pete, a Catherine pede tréguas em memória do seu affaire de verão em que a filha do patrão e o lenhador se enrolam e tal deu, não sabemos como, em casamento, sendo o lenhador o Pete. Pronto, naturalmente. Parece que ele a apoiou na altura com algo, mas isto nunca ficou claro. E é óbvio que isto é uma manobra de manipulação da Catherine para amolecer o coração do Pete para que ele a ajude. Verificamos isso com o ar de enfado com que ela o abraça quando ele se derrete E é todo aqui com que eu ela. digo que há um exagero de emoção. Uhum, A maneira como o Pete reage, o Pete até então, o Pete é uma pessoa, é um personagem completamente banal, digamos assim, que não tem reações muito efusivas, mas que pronto, está do lado da Josie, que até tem um discurso coerente e não há uhum, assim nada que sobressaia. E aqui o Pete parece, sei lá o quê, que se agarra a ela na parte sim. dos cheios e tudo, abraçado. Acho que há um exagero demasiado nesta emoção expressada pelo Pete. E não percebo porque é que há este exagero. E ela volta-se a verificar mais à frente. E por isso é que aqui o Pete confundiu-me um bocado. Mas vamos continuar, que depois mais à frente também direi onde é que isto me voltou a despertar atenção. Pois, realmente, tens razão, Cláudio. Além disso, não esquecer que no primeiro episódio, também conhecido como episódio piloto, um, ele recebe, ele encontra a Laura Palmer e depois faz um Exatamente. telefonema super calmo a dizer ela está morta. Exatamente. Assim, E depois nesta cena aqui é um exagero emocional. Pronto. sim. Não Só percebi se bem. em cenas dramáticas ele fica chocado, mas tudo aquilo que é mais novelesco, ele fica uma espécie de personagem estereotipada. Não Mas há aqui sei. para mim há aqui uma coisa também muito importante nesta cena que não falamos, e é quando a Catherine entra no. Aliás, quando o Pete entra no escritório e a Catherine já lá está dentro, à procura, antes de começar com todo o discurso e toda a parte emocional, nós vamos vendo o Uhum. Pete a ir de janela em janela a fechar os stores, porque vês dois trabalhadores do lado de fora a saltarem de janela em janela, a verem, a olharem lá para dentro o que é que se está a passar. Tipo muito Pois é. cuscovilheiros. E eu É pensava, sim, sim. então, mas o Sol é todo tão cuscovilheiro. A cidade não é assim tão grande, não é? Porque eles têm 10 mil e quantos habitantes? Tu sabes isso melhor do que eu. Acho que é 50 e tal mil e um, Pronto. sendo um a Laura. Ou seja, são cuscovilheiros. Toda a gente anda com toda a gente, mas ninguém sabe nada.
A Pois. Laura andava metida em mil e uma coisas, mas ninguém sabe nada. Mas toda a gente sabe que tem segredos, como tu disseste aqui Toda há a gente tempos. sabe tudo, mas ninguém sabe nada. Toda a gente é coscovilheira, mas ninguém sabe nada do que é que aconteceu. Pronto, Uhum, pareceu-me assim uma situação de veras particular, esses dois homens estarem a tentar ver o que é que se passava e eu pensei, pô, mas toda a gente tenta saber tudo e depois vai saber ninguém sabe nada. Achei estranho. verdade, Mas verdade. avançando, Mais tarde, a Catherine, mais tarde, não é assim tão mais tarde, uns minutos depois, ela recebe no escritório um telefonema do Hank Jennings a dizer que o que ela procura está numa determinada secção da serração, acho que é a secção 3. Olha, não decorei o nome. Ela parece não saber quem é e pergunta quanto é que o indivíduo quer de retorno. Ele depois diz que a contactará para esse efeito, para avisar quanto é que exato. ele quer de pagamento. O Hank Jennings é o mestre da manipulação, pois imediatamente a seguir o vemos no Double R Diner a seduzir a sua esposa Norma, esposa para todos os efeitos legais, dando a entender que é um homem mudado, só que nós sabemos que não é. Exato. Na serração, a Shelley está em pânico com a bomba, ou pelo menos com o contador que indica o tempo a passar. A Catherine aparece conforme as dicas que recebeu do Hank Jennings, mas com uma arma na mão. E tem um sangue frio imenso quando fala com a Shelley e ao mesmo tempo acaba por a salvar. Fica a perguntar quem ela é, mas depois lá percebe que é uma pessoa totalmente inocente. Mas tu vês um aspecto da Catherine que eu achei extremamente particular, que é ela ainda pondera duas vezes se salva ou não. Uhum, pois é, Eu se entrasse numa serração que tivesse uma bomba que começa a arder muito rapidamente e tivesse uma rapariga pendurada, atada e amordaçada, eu não lhe ia dizer, eu não ia pensar duas vezes se salva ou não. Eu ia tirá-la de lá e depois a gente logo falava, logo se via quem é que era. Mas não, a Catherine primeiro diz: Espera aí, quem é que tu és? E depois diz: Não consigo ouvir nada porque tu tens uma coisa na estás boca. amordaçada. Exato, Yeah. porque estás amordaçada. E só passado um tempo é que ela decide que a salva. O que me mostra uma, uma crueldade que é típica da Catherine, acho que desde o início da série. Sim, e depois ainda dizem que não há mulheres psicopatas. Sim, Eu sim. acho que ela é o exemplo perfeito de uma mulher psicopata É. e que não tem de ser necessariamente maligna no sentido de assassina ou estar em descompensação psicológica. Eu acho que é um papel bastante interessante o que a Catherine faz. Uhum. Enfim, os bombeiros aparecem na serração juntamente com o Pete Martell, que pensa que a Catherine ainda lá está e entra para tentar salvar. Eu penso que foi aí que tu achaste que o Pete estava com uma reação exagerada, não é? Foi, é a segunda vez que eu acho que o Pete tem uma reação exageradamente falsa ou estranha, digamos assim. Se calhar não é falsa, se calhar é mais estranha para com a situação, porque ele diz realmente, para todos os efeitos, ela ainda é a minha mulher. Mas estamos a falar do Pois é, mesmo Pete que há um tempo atrás não tinha problemas nenhuns em ajudar a Josie para ir contra a mulher. Estamos a falar do uhum, mesmo Pete que a Catherine lhe diz no baile que após uns copos até ele ainda lhe pode voltar a parecer bem. Estamos a falar desse Pete que nunca teve uma grande uma grande simpatia para com a própria mulher e que nestas duas cenas parece que é o esposo também mais devoto e que a mulher também é a esposa mais devota para ele e que sempre viveram num mar de rosas e tudo porque sim, ela lhe fala do verão em que se envolveram. Achei um sim, bocado exagerado estas reações aqui do Pete. sim. Mas, Realmente é exagerado e não faz sentido, porque anos e anos de amargura não compensam um verão bem e- passado, não é? exato, pronto. E para mim, esta aqui foi a outra situação, sem dúvida nenhuma, que não percebi muito bem. Mas eu acho que tudo vai Olha, ser explicado. Ou é não. verdade. Para além da Catherine Martell, outro mestre da manipulação é o Benjamin Horne, que vemos que já chegou ao Double, perdão, ao
One Eye Jack. o One Eye Jacks, exato, com os islandeses. E é nesse momento que o contrato de compra e venda é assinado, enquanto uma menina massageia os ombros do assinante e outra menina serve uma bebida ao Ben. E, entretanto, temos outra intervenção do Hank Jennings. E eu acho que ele vai destronar a Lucy como telefonista do ano, apesar de ter estado preso e quase acabadinho de sair da prisão. Ele liga mais uma vez para o sítio certo, à hora certa, de apanhar precisamente com quem quer falar. Esse sítio é a sala privada do One Eye Jacks e a pessoa com quem ele quer falar é o Ben Horn. Ele diz ao Ben que está na hora de castigar o Leo Johnson e depois tem luz verde do Ben para prosseguir. O Ben depois volta a dar atenção ao islandês que assinou o contrato e assignou-lhe duas trabalhadoras do One Eye Jacks para ele se divertir por conta da casa. Apesar de não perceber nada de contabilidade, como já se viu, eu pergunto-me como é que ele vai justificar as despesas. Hospitalidade para com o cliente. Despesas de Eu acho. representação. Ok. Parece-me Viável. adequado, sim. Exato. A Madame Blackie estava a assistir a tudo na sala, só depois é que a câmara foca, e dá-lhe os parabéns. E é aí que o Ben Horn pede à Blackie que, para celebrar, ele gostaria de dar uma olhadela à nova rapariga. E a cena passa para a Audrey a ser preparada para receber o cliente. Eu acho curioso ela estar a ser preparada por uma costureira corcunda que faz lembrar o Igor, o Exato. ajudante do Frankenstein, só que é mulher. E até está vestida assim como se fosse um monge, não uma freira, mas um monge Sim, pai sim. no século XIII. É verdade. E além disso, ela estava a cozer no vestuário da Audrey a carta da Dama de Ouros e sai desejando-lhe sorte, provavelmente para poder obter o, o lado financeiro que a carta significa. Mas inclusive ela sai por uma porta tipo secreta. É verdade, Que é uma é cena também um bocado verdade. fora. Se calhar ela é uma emanação do ser da Audrey que vive entre as paredes a coscovilhar toda a gente. Só que neste caso é a Exatamente. versão costureira. Ela só Exato. sai para preparar as minas, depois Exato. volta para dentro das paredes, assim como se fosse um espírito dentro do One Eye Jacks. Exato. Vemos o Ben Horn depois a entrar no quarto e a Audrey a perceber com horror que é do pai que se trata, o tal cliente, não é? Mas O que ele ainda Ben não sabe que é a filha que lá está. não está, porque é um corredor do quarto e a Audrey está assim enviesada. E E ele está a fala um vê-la pelo bocado espelho. para o. Como? Ela está a Ele vê-lo está a pelo vê-lo. espelho. Ah, pois é, Pelo pois é. reflexo no espelho. Curioso. A Alice do outro lado do espelho. Exatamente. E tendo em conta que, também que a Rainha de Copas na Alice no País das Maravilhas também tem vários naipes de cartas que servem os seus interesses, mas a Rainha de Copas aí é tudo menos doce. Ela é uma tirana, talvez uma tirana das emoções, Mas por por isso é assim que dizer. a Audrey é uma rainha de ouros. Uhum. Mais focada em algo concreto. Exato. Talvez ela busque algo valioso e material para se manter sã. Exato. O Ben diz a seguinte frase quando entra e fecha a porta: fecha os olhos, é desta matéria que se fazem os sonhos. E como falámos agora da Alice, quase que, não sei, esta sincronicidade da gente falar da Alice e ele falar de sonhos, se bem que a Alice não. Não, a Alice sonhou. Eu de repente estava a imaginar que Exato. ela comeu um space cake e depois ficou maior ou menor, mas não. Mas isso seria um enredo um bocadinho mais, um filme mais adulto, não para crianças ver, não é? Para crianças verem. Mas sim, é interessante esta sincronicidade de falarmos da, de nos lembrarmos da Alice, porque uma das cenas icónicas da Audrey é a sua dança espontânea e sonolenta no Double R Diner.
É num verdade, dos sim, sim. episódios passados. Aliás, a própria Audrey afirma que tudo o que se passa à sua volta parece ser de uma matéria, da mesma matéria que os sonhos se fazem, não é? Uhum. Tal como o Ben acaba por dizer, e também essa referência das cartas. Além disso, um pesadelo também é feito da mesma matéria que os sonhos, não é? Mesmo que seja um pesadelo em que estamos acordados e a própria natureza surreal do que nos acontece, sim, é real, mas é como se fosse um pesadelo que queremos acordar. E, no Uhum. fundo, é aí que ficamos em relação à Audrey. Como é que ela vai acordar Deste desse pesadelo. pesadelo? Exato. Nós não sabemos ainda neste final de temporada o que vai acontecer ao Audrey, de facto. Uma vez que a cena corta para Cooper já nos corredores do Great Northern Hotel a conversar com o seu gravador. Com a sua Um, Diane. Que há uma coisa Exato. muito interessante nesse. Porque ele diz à Diane que ele está a falar sobre a investigação, está a falar sobre essas partes todas, e ele diz que já não houve no seu andar os islandeses, que das duas uma, ou que fizeram check-out, ou que se foram embora, neste caso, ou que Uhum. então já estarão a dormir. E que assim Sim. sendo, ele já não irá necessitar dos tampões, que eu já não me lembro do nome dos tampões para os ouvidos, que ele tinha pedido na noite anterior e que lhe chegaram nessa manhã, porque ele diz que tinham chegado nessa manhã. E eu aqui pensei, espera lá. Então, ele fala com a Diane pelo gravador, ele pede-lhe uns tampões na noite anterior e no dia a seguir já lá estão. O gravador é mágico. Só pode. Alguma coisa se passa. Mas foi isso Sim. que aconteceu, porque ele pede no dia anterior e naquela manhã já lá estão. Como é que isto é Sim. possível? Também não Quem sei. é que é a Diane? Quem é que é a Diane? Mas pronto, É uma secretária executiva com poderes mágicos que tem alguma coisa é estranha. funciona através de ondas magnéticas. Não sei. Alguma coisa é estranha. Estou só a dizer. Sim, também acho. Um, Ele também diz à Diane, que pediu leite quente ao serviço de quartos e espera que com isso consiga algumas horas de sono de qualidade. Quando abre a porta do quarto e entra, ele vê o bilhete que a Audrey lhe deixou debaixo da porta antes de ter ido para o One Eye Jacks fazer a sua investigação. Percebe que é dela, pois tem a dedicatória que diz para o meu agente especial. Mas o Cooper não chega a ler esse bilhete, pois toca o telefone e parece ser algo que ele prefere que fique para o dia seguinte. Ouvimos em surdina no telefone alguém dizer encontramo-o e parecem estar a referir-se ao Leo Johnson, logo de imediato, não é? Uhum. O Cooper pôs o telefone porque alguém bate à porta e ele pensa, evidentemente, que é o serviço de quartos. E ouvimos do outro lado do telefone alguém dizer, e a confirmar, encontramos o Leo Johnson, nós alvejámo-o. Nós alvejámo-o, eu tenho a certeza que foi isso que disseram, porque, epá, quem o alvejou efetivamente foi o Wang. Hank. Foi. Não percebo. Eu não ouvi essa parte, por isso é que não me lembro de ter ouvido isso. Ou então, se calhar, disseram he's shot. Ah, Ou pode se ter calhar sido. foi isso e eu fiz confusão. Também é possível. Não sei, não sei. Eu não me lembro mesmo do o que é que eles disseram. Muito honestamente, não me recordo. Ah, quando o Cooper abre a porta, ah, ele parece não estranhar quem o visita. E Uhum. depois repara que essa pessoa tem uma arma, que por sua vez o alveja no estômago 3 vezes. Tum, Ouvimos o tum, Cooper a cair e assim acaba o episódio. E agora fazemos tum, 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 tum. tum. E aí é que está a questão. O episódio acaba com alguém a ser, entre aspas, morto. Assim como o Sim. primeiro episódio começa com alguém morto. E é isto que eu Uhum. digo. Esta relação, e como tu acabas de usar uma expressão que por acaso é interessante, que é o símbolo do infinito, porque o símbolo do infinito, na realidade, o seu ponto de início é o ponto.
se encararmos quase como duas circunferências, a parte de cima é a sua parte de baixo e a parte de baixo é a sua parte de cima, Uhum. do seu lado Sim, oposto. E é por isso que eu achei que este episódio tinha esta analogia e uma relação muito direta com o episódio zero. Começa realmente com o Jacobi e com essa parte que era como acabava o primeiro episódio e termina com alguém, entre aspas, morto, que é como começa o primeiro episódio. E achei isto de veras interessante. E uma pessoa fica sim. chateada com isto, obviamente chateado porque quer dizer, uma pessoa tem vários episódios a ver as coisas e depois, na realidade, tudo para descobrir que quem nós achamos, ou quem eu acho que é o assassino, na realidade está a ser alvejado 3 vezes na barriga. Sim, vamos ter que esperar pela próxima temporada de Twin Peaks. E, E a nossa próxima temporada. Ao fim e exatamente, ao cabo, se vocês acham que se leem livros de nós com esta primeira temporada, desenganem-se, porque isto foi a nossa primeira temporada, que é sobre a temporada do Twin Peaks, mas faremos a segunda temporada também. E quiçá é mais verdade, temporadas. é verdade, também acho. Olha, eu acho que o episódio de hoje é todo um conjunto de homens violentos e com algum poder a estrebuchar por coisas. Pelo menos foi o tema principal. Um, eu não estou a dizer isto naturalmente em detrimento do que tu disseste. Eu acho que é a mais para completar, porque eu achei, como disse logo no início deste episódio, achei que foste, não sei, estás a ver aquele meme da internet em que há várias pessoas a terem o raciocínio a evoluir e depois há, Uhum. há outro que está em modo de meditação e Sim. expansivo do universo. Tu és o modo de meditação expansivo do universo, eu vou um grau mais atrás. Pronto, estes homens estão a estrebuchar por coisas, basicamente. Para terem dinheiro, como é o caso do Jacques Renault, por vingança, como é o caso do Leo Johnson, por lucro e sexo, que deu uma sensação de poder e novidade, como é a situação da venda, da serração e o desejo frequente de Benjamin Horne por raparigas novas, novas de novidade e também novas de idade, Uhum. a omnipresença do Hank Jennings como telefonista e pessoa que faz o enredo avançar ao É, oprimir o gatilho. E também não percebo como é que o Hank sabe de tudo. Será ele mesmo o mago que o sonho de Cooper refere no famoso poema dito pelo homem de um só braço? uhum. Enquanto entidade Mike? Não sabemos. É Sim, bem, possível. é possível, sim, senhor. E a este ponto, quem é que achas que matou a Laura Palmer? Leo Johnson, Jacques Renault, Hank Jennings, Dale Cooper? Então, como eu disse há pouco, acho que para mim o Leo Johnson e o Jacques Renault estão fora de questão exatamente por causa daquilo que falámos. Ah, destas quatro hipóteses, o Dale Cooper agora parece um bocadinho estranho ter sido ele porque ele é alvejado, mas Uhum, se tivesse que escolher entre o Hank Jennings e o Dale Cooper, eu escolhi o Cooper, na mesma. Porque para mim o Leo ok. Johnson e o Jacques Renault estão totalmente fora da equação, exatamente por causa daquilo que falei há bocado. Deles não lhes ver grande interesse neles de o fazerem. O Dale Cooper Uhum. continuo a ver-lhe uma grande necessidade. O Hank Jennings, na teoria, estaria preso. E estando preso, acho que não poderia ser ele. E tu, quem é que achas? Eu acho que poderia ser, e também estou influenciada por ti, e é uma boa influência. Eu, a este ponto da história, poderia ser o Leo Johnson e o Dale Cooper ao mesmo tempo. Tanto que eu tenho que perguntar qual é a tua opinião de quem é que achas que alvejou o Cooper. Se bem que o Leo Johnson já foi alvejado, não Exato. é? Ou Aí, seja, eu não sei, em relação a quem é que poderá ter alvejado o Cooper, é uma coisa que por acaso eu não sei mesmo quem é que pode ter sido. Acho que é a mesma pessoa que bateu no Jacoby, por causa das uhum. luvas que aparecem, das luvas de cabedal pretas que aparecem. Deu uma sensação de ser o mesmo tipo de indumentária e de luvas, mas E não. há um pormenor, quando vemos no primeiro episódio, ahm, a mão a ir buscar o colar da Laura Palmer, lá onde
a Donnie e o James o escondeu. Uhum. O esconderam? O escondeu. Ai, eu vou falar assim. É como eu te digo, os meus plurais e a minha gramática às vezes parece que tem um tilde qualquer. Um, é uma mão enluvada. É, mas pronto, se formos por essa, seria o Jacoby, porque para mim foi ele que foi lá buscar a mal. Aqui no Cooper, não sei, não tenho mesmo a certeza. Tu tens alguma opinião a este Então, ponto? então, e se for a Diane? Está farta de que do Cooper ser tão codependente e exigir mundos e fundos Como eu acho que a dela. Diane é uma personagem que o Cooper criou e é o nome que ele dá ao gravador, acho que não dá. Agora, acho que há alguns personagens que podiam ser. Eu já me lembrei se podia ser a Josie. Pois, verdade. Se calhar Hum, a Josie, que tem um passado tão misterioso, pode ser uma pessoa que tem grandes ganhos exato. juntamente com o Hank Jennings, com o tráfico de droga e o tráfico de pessoas para fins É isso. sexuais. Sim. A ver, vamos. A Acho ver, que. vamos. Mas tu tens alguma opinião? Eu acho que agora está mesmo tudo em aberto. Sim. Eu também acho que sim. Acho que esta Ahm, temporada termina ainda mais aberta do que. do Também pode que... ter sido o Harry Truman a alvejar o Cooper. Ele Isso é era bonito. tão santinho, não é? Talvez Ou um arrufo. isso era bonito, isso era bonito. Sim. Ou o Fartou-se Andy. dos seus. É o Andy que agora se tornou super O polícia. Andy! Pois é, pois Também é. pode ser. Sim. De Ou a repente ele quer mulher do provar quem é tronco. o homem. Exato. A mulher de. Do tronco. É que agora há muitas Ah! hipóteses. Estás a ver? Sim. A questão é esta, é que o final desta temporada, na realidade, faz com que o homicídio da Laura Palmer é importante. Mas, minha gente, convenhamos, não é o mais importante. É mais importante sabermos o que é que o Dr. Hayward vai fazer a seguir na sua vida. É mais importante a gente saber quem é que alvejou o Cooper, o que é que vai acontecer à Audrey, ou o que é que vai acontecer ao próprio Ben Horn quando ele vir a filha dele a prostituir-se no seu próprio casino. A Laura, amiga, temos pena, já foste com os porcos. Há todo um conjunto de pessoas que ainda têm algum interesse. Acho que a É segunda verdade. temporada vai ser extremamente interessante. Eu também acho que sim. E acho que também vamos aprofundar muito alguns mistérios da cidade de Twin Peaks que estão sempre ligados com a morte da Laura Palmer. E a Laura Palmer será sempre assim um espectro que andará por lá, mas vamos também abrindo caminhos, não só na narrativa, mas também na nossa consciência, porque também, como vimos ao longo desta nossa temporada de podcast, esta série divertida e assim um bocadinho surreal tem muita simbologia. E não é por acaso que ela se tornou tão popular, porque temos alguém, temos um conjunto de criadores que não trata o seu público como se fossem idiotas, como se simplesmente quisessem entretenimento. Acho que Exato? toda a gente, sem exceção, gosta não só de entretenimento apenas para relaxar, mas assim um entretenimento que faça olhar à volta, não sei, procurar mistérios, não É é? isso. Ou Estás a não só questionar. olhar à volta dos mistérios da série, mas saia depois de ver a série com vontade de conversar sobre a mesma, com vontade de olhar em torno para ver como é que aquilo que acabou de papar na televisão também se pode aplicar à realidade. Porque ao vermos qualquer tipo de obra de arte, seja um livro, seja um filme, seja uma série, acho que inconscientemente nós vamos olhar, isto muda-nos, não é? Sim, sim. Acho que sim, acho que sim. E quanto mais não seja, as pessoas ficarem com vontade de fazer um podcast. É Pois verdade. é. É verdade. Bem, e acho que para já é tudo. E E despedimos dentro dos nossos de. ouvintes e dentro em breve, se calhar teremos novidades. Sim,
E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, meia.noite.numa.noite.sem.lua. Lá está, o nome é grande, mas pelo menos quem tem mesmo vontade nos irá seguir, e lá deixaremos novidades sobre quando nós iremos voltar com novos episódios, com novas descobertas de mistérios. Então, caros ouvintes, não se esqueçam, as corujas não são o que parecem.